Ela foi chamada de rainha, de deusa e também de vilã. Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Cleópatra, a mulher que enfrentou Roma e mudou o curso da história. Neste vídeo, você vai descobrir as origens reais de Cleópatra, sua luta pelo trono do Egito, as alianças explosivas com Júlio César e Marco Antônio, e o dramático desfecho que mudou para sempre a história do mundo. E fique comigo até o final, porque há segredos sobre Cleópatra que poucos conhecem. Muito antes de Cleópatra VII brilhar como a última grande soberana do Egito, sua linhagem já estava imersa em um passado de poder, intrigas e ambição. Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, a majestosa cidade fundada por Alexandre o Grande. Ela era descendente direta da dinastia Ptolemaica, uma linhagem de origem grega-macedônica que governava o Egito desde a morte de Alexandre, mais de 2 séculos antes. O fundador dessa dinastia, Ptolemeu I Sóter, fora um dos generais mais leais de Alexandre, e após a fragmentação do vasto império, herdou o Egito como seu domínio. Assim, embora Cleópatra tenha sido rainha do Egito, seu sangue era essencialmente grego. Esse fato explica a forte influência da cultura helênica em sua formação. Embora Cleópatra viesse a se destacar entre seus antecessores, justamente por sua dedicação à cultura egípcia autêntica, algo que muitos membros da sua família real desprezavam ou ignoravam. Seu pai, Ptolemeu XII Auleta, foi um faraó marcado por instabilidades e humilhações políticas. Apelidado de Auleta, o tocador de flauta, seu reinado foi caracterizado por dependência de Roma e perda de respeito entre seus súditos. Cleópatra cresceu num ambiente de tensão, onde a influência romana no Egito aumentava enquanto a autoridade da casa ptolemaica enfraquecia. Essa infância, cercada de conspirações palacianas e ameaças externas, moldou a jovem princesa em uma estrategista nata, consciente desde cedo que seu futuro seria uma batalha contínua pela sobrevivência e pelo poder. Quanto à sua educação, Cleópatra recebeu uma formação refinada, digna da elite helênica. Alexandria, lar da lendária biblioteca e do museu, era um dos centros intelectuais mais vibrantes do mundo antigo. Não é exagero afirmar que Cleópatra foi uma das mulheres mais cultas de sua época. Falava, segundo Plutarco, ao menos 9 idiomas, incluindo o egípcio, uma façanha rara entre os ptolemeus, que costumavam manter distância da língua nativa do povo que governavam. Além das línguas, Cleópatra estudou literatura grega, filosofia, matemática, astronomia e retórica. Alguns relatos sugerem que ela possuía vastos conhecimentos de medicina e farmacologia, habilidade que se mostraria importante mais adiante em sua trajetória política e pessoal. Ainda jovem, Cleópatra teria testemunhado a instabilidade crescente de seu pai, que foi expulso do trono e depois restaurado com o apoio romano. Essas lições duras ensinaram à futura rainha que alianças políticas poderiam ser tanto a ruína quanto a salvação de um monarca. Ela também observou de perto o preço da dependência estrangeira, algo que, em sua maturidade, tentaria contornar com astúcia diplomática. Pouco se sabe com absoluta certeza sobre sua aparência física durante a infância e juventude. As moedas e estátuas contemporâneas mostram uma mulher de traços fortes, com nariz proeminente e queixo determinado. O charme de Cleópatra, segundo diversas fontes antigas como Plutarco e Cássio Dio, não residia apenas na beleza física, mas principalmente em seu intelecto brilhante, sua voz melodiosa e sua capacidade de envolver interlocutores em conversas fascinantes. Desde a infância, Cleópatra VII não era apenas uma princesa, era uma tempestade em formação, destinada a marcar para sempre o nome da casa dos Ptolemeus nas páginas da história. A morte de Ptolemeu XII em 51 a.C. inaugurou um período de incertezas no Egito. Conforme a tradição da dinastia ptolemaica de origem grega e estabelecida após as conquistas de Alexandre, o Grande Testamento do faraó determinava que sua filha, Cleópatra VII, deveria governar em conjunto com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIII, então apenas um menino. Assim começava a primeira grande batalha de Cleópatra: garantir seu lugar no trono em meio a uma rede de instabilidade política, ambições familiares e intrigas palacianas. Esse arranjo dinástico, que pode parecer estranho aos olhos contemporâneos,
estava profundamente enraizado nas tradições da casa dos Ptolemeus. Desde o início da dinastia, era comum que irmãos se casassem entre si, prática inspirada não apenas na tradição grega de preservação do sangue real, mas também na herança faraônica egípcia. No Egito, os faraós eram considerados deuses vivos, e a união entre irmãos tinha o objetivo de preservar essa linhagem sagrada. Para os Ptolemeus, essa fusão de simbolismo egípcio e conveniência política tornava os casamentos incestuosos uma ferramenta estratégica de poder. Cleópatra e Ptolomeu XIII foram oficialmente declarados casados, como exigia o costume. No entanto, não há evidências de que essa união tenha sido consumada ou mesmo funcional. Para Cleópatra, o casamento era uma formalidade política, um requisito dinástico sem qualquer vínculo afetivo real. O verdadeiro desafio estava em lidar com o conselho de regência e as facções internas que buscavam afastá-la do poder. Em pouco tempo, ela perceberia que a maior ameaça ao seu trono estava dentro do próprio palácio. Já adulta e formada desde cedo na arte da política e do discurso, Cleópatra reagiu com firmeza. Ao contrário de muitos de seus antecessores, que se mantinham culturalmente distantes da população egípcia, ela escolheu a aproximação. Foi a primeira governante ptolemaica, em séculos, a adotar oficialmente o idioma egípcio e a se apresentar como a reencarnação viva da deusa Ísis. Esse gesto, profundamente simbólico, não apenas legitimava sua autoridade como faraó, mas também estreitava seus laços com um povo que ansiava por uma liderança autêntica e não alheia às suas raízes. No entanto, a jovem rainha enfrentava inimigos poderosos dentro de sua própria corte. O tutor de Ptolomeu XIII, o eunuco Potino e outros membros da elite palaciana não viam com bons olhos a ascensão de Cleópatra como governante autônoma. Para eles, um rei menino facilmente manipulável seria a melhor escolha. A tensão escalou rapidamente para um confronto aberto. Cleópatra foi expulsa de Alexandria, forçada a se refugiar no interior do Egito. Mas a filha de Auleta não era uma mulher que aceitaria o exílio passivamente. No deserto, Cleópatra reuniu forças e aliados, entre eles mercenários e contingentes locais descontentes com a dominação da corte corrupta. Ela traçou uma estratégia ousada para reconquistar seu trono, uma estratégia que coincidiria com a chegada de uma figura que mudaria seu destino para sempre: Júlio César. À época, César encontrava-se em perseguição a seu rival Pompeu, e suas viagens o levaram justamente ao Egito. Pompeu, buscando asilo, foi assassinado pelas forças de Ptolomeu XIII na tentativa desastrada de agradar a César. O general romano, porém, ficou indignado com o assassinato de um cônsul romano e exigiu arbitrar a disputa dinástica egípcia. Surgia, então, a oportunidade que Cleópatra esperava. De forma lendária, e aqui as fontes divergem entre fato e embelezamento, Cleópatra teria se apresentado a César enrolada em um tapete ou saco de linho, sendo desdobrada diante dele. Seja como for, o encontro foi um golpe de mestre político. Cleópatra conquistou César não apenas com sua beleza, mas com seu carisma, inteligência e capacidade diplomática. A aliança entre ambos foi rápida e estratégica. César apoiou Cleópatra contra Ptolomeu XIII, desencadeando a chamada Guerra Alexandrina. Após meses de intensos combates, em 47 a.C., o jovem rei foi derrotado e morreu afogado nas águas do Nilo durante uma fuga desesperada. Cleópatra emergia, triunfante, como rainha do Egito, desta vez associada a outro de seus irmãos, Ptolomeu XIV, para manter as aparências, mas exercendo de fato o poder absoluto. Assim, a jovem que fora expulsa do palácio tornou-se não apenas a soberana legítima do Egito, mas também uma aliada vital do homem mais poderoso de Roma. Sua ascensão ao trono não foi apenas fruto da sorte. Foi o resultado de coragem, astúcia e uma compreensão profunda dos jogos de poder que regiam o destino dos impérios. A relação entre Cleópatra e Júlio César ultrapassou os limites da diplomacia e da conveniência política. Após sua vitória na Guerra Alexandrina, César permaneceu ao lado da rainha no Egito por vários meses, tempo suficiente para que o vínculo entre eles se fortalecesse de maneira profunda e, para muitos em Roma, escandalosa. Cleópatra, agora com cerca de 21 anos,
e César, já na casa dos 50, eram uma união improvável. Mas havia entre eles uma afinidade rara. Não se tratava apenas de atração física, como os inimigos de Cleópatra gostavam de propagar. Ambos eram estrategistas natos, líderes conscientes da fragilidade de seus poderes e hábeis em manobrá-los. A rainha egípcia, longe da imagem romantizada por artistas de épocas posteriores, via em César um protetor poderoso para sua dinastia. Já César via em Cleópatra uma aliada capaz de assegurar a influência romana no leste mediterrâneo. Dessa união nasceu um filho, Ptolomeu XV, mais conhecido como Cesarion. Pequeno César. Embora César nunca tenha reconhecido formalmente o menino em Roma, o fato era de conhecimento geral, e a existência de Cesarion reforçava ainda mais os laços entre os dois mundos, o romano e o egípcio. Durante sua estadia no Egito, César acompanhou Cleópatra em uma viagem triunfal pelo Nilo. Juntos, embarcaram em uma suntuosa expedição, a bordo de um navio decorado com ouro, velas púrpuras e músicos que celebravam a nova era de prosperidade. Para Cleópatra, esse gesto tinha um peso simbólico: apresentar-se como a legítima faraó, apoiada por Roma, a grande potência do Ocidente. Contudo, essa relação não passou despercebida. Em Roma, muitos senadores viam com desconfiança a aproximação de César com a rainha oriental. A união entre um romano e uma monarca estrangeira despertava velhos medos, o temor da influência corruptora do Oriente sobre os valores tradicionais romanos. A imagem de Cleópatra começou a ser moldada como uma sedutora manipuladora, uma descrição carregada de preconceito que atravessaria séculos. Mesmo assim, em 46 a.C., Cleópatra viajou até Roma, acompanhada de Cesarion. Instalou-se em uma residência nos arredores do Tibre, sendo recebida com todas as honras que uma soberana merecia. Participou das celebrações triunfais de César, assistindo aos desfiles e às cerimônias, enquanto Roma oscilava entre a admiração e a repulsa por sua presença. Cleópatra não buscava apenas reconhecimento. Ela queria assegurar o futuro do Egito e do filho que carregava o sangue de César. Ambicionava, talvez, como especulam alguns historiadores modernos, que Cesarion fosse oficialmente reconhecido como herdeiro de César, uma perspectiva que ameaçava a estabilidade da República Romana. Mas o destino interveio brutalmente. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores liderados por Bruto e Cássio, crentes de que estavam salvando Roma da tirania. O golpe foi devastador para Cleópatra. Sem a proteção de seu aliado mais poderoso, e sentindo o clima hostil que se formava na cidade, ela rapidamente retornou ao Egito, levando Cesarion consigo. A morte de César não apenas interrompeu sua aliança política, mas lançou Cleópatra em um novo e mais perigoso jogo de poder. O mundo romano entrava em guerra civil, e a rainha do Egito, astuta e resiliente, precisava encontrar rapidamente novas alianças se quisesse garantir a sobrevivência de seu reino e de seu legado. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade. Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Após o assassinato de Júlio César, Roma mergulhou no caos. Facções políticas disputavam o poder, e o mundo mediterrâneo parecia tremer diante da incerteza. Para Cleópatra, essa nova realidade exigia uma manobra ousada. Se quisesse proteger seu trono e a segurança do Egito, precisaria se aliar a um dos homens mais poderosos da nova ordem romana, Marco Antônio. Marco Antônio, general de confiança de César, era agora um dos líderes triunviros que dividiam o governo de Roma. Valente no campo de batalha, carismático entre as tropas e astuto na arena política, Antônio tinha consciência de que assegurar o apoio do Egito seria crucial para sustentar sua posição. Ao convocar Cleópatra para encontrá-lo em Tarso, na Cilícia, ele exigia explicações sobre o apoio que ela, supostamente, teria dado aos assassinos de César. Mas Cleópatra, sempre consciente do poder da imagem e da sedução política,
não se limitou a uma resposta diplomática. Ela preparou uma entrada que se tornaria lendária. Navegou até Tarso a bordo de um navio adornado como a barca da deusa Ísis, figura com a qual se identificava. As velas púrpuras tremulavam, o ar se enchia de perfumes exóticos e ela, vestida como a própria deusa, reclinava-se em trajes sagrados, deslumbrante e serena. Marco Antônio, impressionado com a magnificência da cena, ficou imediatamente cativo. Mas a conexão entre os dois foi além da simples atração física. Ambos eram figuras de personalidade arrebatadora, cientes do teatro do poder. Cleópatra precisava de um protetor para garantir a estabilidade do Egito. Antônio necessitava dos vastos recursos egípcios, especialmente o ouro e os cereais, para financiar suas campanhas contra os inimigos de Roma. A relação rapidamente se transformou em uma aliança íntima e estratégica. Cleópatra soube explorar suas qualidades: inteligência, cultura, domínio das línguas e conhecimento da política romana. Antônio, embora guerreiro, era também sensível aos encantos do refinamento grego que Cleópatra personificava. Nas noites de festas exuberantes e banquetes que entrariam para a história, a rainha do Nilo e o general romano selaram um pacto de poder e paixão. Cleópatra deu a Marco Antônio 3 filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolemeu Filadelfo. Esses nascimentos solidificaram ainda mais a união entre eles, embora em Roma a notícia de seu relacionamento causasse escândalo e temor. Muitos viam em Cleópatra a personificação da ameaça oriental, uma rainha estrangeira seduzindo e manipulando um dos líderes mais poderosos da República Romana. A situação se tornava ainda mais delicada pelo fato de Marco Antônio ser oficialmente casado com Otávia, irmã de Otaviano, herdeiro adotivo de Júlio César. A humilhação pública de Otávia alimentou a narrativa de traição e decadência promovida por Otaviano em sua campanha contra o casal. Nos anos seguintes, Cleópatra e Marco Antônio dividiram sua vida entre o Egito e o Oriente, consolidando seu domínio sobre vastos territórios. Antônio concedeu à rainha e a seus filhos várias regiões estratégicas do Império Romano, numa manobra que enfureceu o Senado e especialmente Otaviano, que via na ascensão de Cleópatra uma ameaça direta ao poder romano. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio não era apenas um romance. Era um desafio aberto à hegemonia romana, uma aliança que unia o poder militar romano ao esplendor milenar do Egito. Para seus inimigos, era um prenúncio de traição. Para seus aliados, uma visão de um novo mundo em que Roma e o Egito se fundiriam sob um casal de governantes divinizados. O destino, porém, reservava-lhes uma trilha trágica. A ascensão meteórica de Otaviano e a hostilidade crescente contra Cleópatra e Antônio traçariam as linhas de uma guerra que mudaria para sempre o curso da história. O confronto que decidiria o destino de Cleópatra e Marco Antônio estava se formando inevitavelmente. À medida que Otaviano consolidava seu poder em Roma, a propaganda contra o casal ganhou força. Cleópatra foi pintada como uma feiticeira oriental, manipuladora, que desejava submeter Roma a um domínio estrangeiro. Marco Antônio, outrora herói republicano, era agora retratado como um traidor enfeitiçado. Otaviano, mestre da guerra psicológica, usou essas acusações para justificar um conflito que formalmente seria contra Cleópatra, e não contra seu compatriota romano. Ao declarar guerra à rainha egípcia, ele mascarava a verdadeira guerra civil que se desenrolava: Roma contra Roma. O palco escolhido para a batalha decisiva seria o Mar de Áxio, na costa da Grécia. No ano de 30 e um antes de Cristo, Marco Antônio e Cleópatra reuniram uma vasta frota, mas estavam em desvantagem tanto em número quanto em moral. Muitos de seus aliados haviam desertado, e o ânimo das tropas era instável. Em contraste, a frota de Otaviano, liderada pelo habilidoso general Agripa, era organizada, disciplinada e estrategicamente posicionada. A batalha foi feroz. A esquadra de Cleópatra e Antônio era composta por navios grandes e pesados, com poderosas torres de combate, enquanto a frota de Otaviano usava embarcações menores e mais ágeis. Agripa manobrou com precisão, atacando os flancos e impondo um cerco implacável.
Em meio ao caos, Cleópatra, percebendo a batalha perdida, retirou-se com sua frota. Muitos historiadores debatem o significado desse ato. Teria sido uma fuga desesperada ou parte de um plano previamente acordado com Antônio? O fato é que, ao ver a rainha recuar, Marco Antônio abandonou o combate para segui-la. Esse momento selou o destino de suas forças. Desmoralizados e sem liderança, seus soldados se renderam. A retirada de Cleópatra e Antônio em Áxio não apenas significou a perda de uma batalha, mas simbolizou o colapso de uma visão alternativa para o Mediterrâneo. Se tivessem vencido, poderiam ter criado um novo império heleno-romano, centrado no Egito. Mas a derrota pavimentou o caminho para a ascensão de Otaviano como Augusto, o primeiro imperador de Roma. Após a fuga de Áxio, Cleópatra e Marco Antônio retornaram a Alexandria. Suas esperanças diminuíam a cada dia, enquanto Otaviano, implacável, avançava sobre o Egito. Ainda assim, mesmo diante da derrota iminente, Cleópatra não abandonou sua dignidade. Buscou, até o fim, preservar sua soberania e o legado de sua linhagem. A Batalha de Áxio permanece como um dos eventos mais dramáticos da história antiga. Não apenas pelo espetáculo militar, mas pelo peso simbólico. Era o fim da era helenística, o fim do Egito dos faraós independentes e o nascimento do Império Romano. O amor, o orgulho e a ambição colidiram em Áxio, e nas ondas daquele mar sangrento se afogou o último grande sonho de Cleópatra e Marco Antônio. Após a desastrosa derrota em Áxio, Cleópatra e Marco Antônio retornaram a Alexandria, conscientes de que o fim estava próximo. A outrora vibrante capital do Egito mergulhava em um clima de tensão e incerteza. Alexandria, joia do Mediterrâneo, estava prestes a se tornar o último palco de uma tragédia que ecoaria pela eternidade. Enquanto Otaviano avançava inexoravelmente com suas legiões, Cleópatra não permaneceu passiva. Ela buscou negociar, oferecendo a Otaviano uma rendição honrosa em troca da preservação do trono para seus filhos. No entanto, o futuro imperador tinha outros planos. Seu objetivo era claro: eliminar qualquer ameaça ao seu poder absoluto. O Egito, o último bastião de resistência, seria conquistado e Cleópatra, removida da história como soberana. Marco Antônio, consumido pela derrota e pela percepção de traição de seus aliados, isolou-se em amargura. Seu orgulho ferido o impedia de aceitar a realidade que se desmoronava à sua volta. Em meio a esse ambiente de desespero, notícias falsas chegaram aos seus ouvidos. Diziam que Cleópatra havia tirado a própria vida. Desesperado, sem mais propósito, Marco Antônio caiu sobre sua espada. Gravemente ferido, ainda conseguiu ser levado até o mausoléu onde Cleópatra havia se refugiado. Ali, em seus últimos momentos, foi acolhido nos braços da rainha que tanto amara. A cena, descrita por historiadores antigos como Plutarco e Dion Cássio, perpetuou-se como uma das imagens mais pungentes da antiguidade. Dois amantes, unidos pela paixão e pela tragédia, no limiar da morte. O corpo de Marco Antônio foi então embalsamado conforme a tradição egípcia, preservando sua honra como guerreiro e amante. Cleópatra, agora sozinha, tentou até o último instante negociar sua sobrevivência e a de seus filhos. Vestiu-se com seus trajes mais majestosos como uma deusa viva e buscou audiência com Otaviano. Segundo relatos, sua inteligência e beleza o impressionaram, mas não o suficiente para mudar seu destino. Percebendo que seria humilhada em um triunfo romano, desfilando como troféu de guerra pelas ruas de Roma, tomou sua decisão final. Em 12 de agosto de 30 a.C., cercada por suas servas leais, deu fim à própria vida. A maneira exata de sua morte permanece envolta em mistério. A versão mais popular fala da picada de uma áspide, uma serpente venenosa escondida em um cesto de figos. Outros sugerem que ela ingeriu um veneno letal. Apesar de aborrecido com o desfecho, Otaviano reconheceu o peso simbólico daquele momento. Ordenou que Cleópatra tivesse um funeral digno de uma faraó. Atendendo ao último desejo da rainha, determinou que os corpos de Cleópatra e Marco Antônio fossem sepultados juntos no mausoléu construído por ela, selando para sempre a trágica união entre a última rainha do Egito
e o general romano. Assim, mesmo na morte, ambos permaneceram lado a lado como ícones de uma era que chegava ao fim. A morte de Cleópatra marcou não apenas o fim de uma mulher extraordinária, mas também o encerramento da era dos faraós. O Egito foi transformado em uma província romana, e o Mediterrâneo, pela primeira vez, ficou sob o domínio de um único soberano. Otaviano, agora Augusto, tornou-se o primeiro imperador de Roma. Alexandria foi saqueada, e o imenso tesouro acumulado por Cleópatra ao longo de seu reinado financiou a consolidação do império. Cleópatra VII, última rainha do Egito, não sucumbiu apenas a uma derrota militar. Ela tombou como símbolo da resistência contra o inexorável avanço do Império Romano, uma mulher que, até o último suspiro, desafiou o destino e tentou escrever sua própria história. Após a morte de Cleópatra e Marco Antônio, o destino dos filhos do casal tornou-se uma questão de política e sobrevivência. Dos 4 filhos que a rainha teve, 3 chegaram à adolescência: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolemeu Filadelfo, todos fruto de sua união com Marco Antônio. O filho mais velho, Césarion, tido como filho de Júlio César, teve um fim trágico e imediato. Foi capturado e executado por ordem direta de Otaviano, que via nele um possível rival legítimo ao poder de Roma. Não pode haver 2 Césares, teria dito, justificando a sentença. Quanto aos filhos de Marco Antônio, Otaviano os poupou, mas não por compaixão, e sim por estratégia. Levados a Roma, foram desfilados em seu triunfo, acorrentados e exibidos como troféus da vitória sobre o Oriente. A imagem de Cleópatra Selene, ainda uma criança, andando em meio a uma multidão que celebrava a queda de sua mãe, simboliza a brutalidade disfarçada de glória. Após o desfile, as crianças foram confiadas à tutela de Otávia, irmã de Otaviano e ex-esposa de Marco Antônio, que cuidou delas como seus próprios filhos. Com o tempo, o destino dos irmãos se perdeu nas brumas da história, com exceção de Cleópatra Selene. Cleópatra Selene, ao atingir a idade adequada, foi dada em casamento a Juba II, rei da Mauritânia e aliado de Roma. Tornou-se rainha e corregente daquele território, onde promoveu obras de influência greco-egípcia e romana, mantendo viva a memória de sua linhagem materna. Tornou-se uma figura respeitada em sua corte, administrando com sabedoria e adaptando-se ao novo mundo romano que se impunha. Já Alexandre Hélio e Ptolemeu Filadelfo desaparecem dos registros históricos após sua infância. Nenhuma fonte confiável menciona seus destinos definitivos, alimentando especulações. Alguns sugerem que tenham morrido jovens, outros que tenham sido mantidos sob vigilância em Roma, vivendo em anonimato. O destino dos filhos de Cleópatra reflete o pragmatismo político de Roma: tolerância limitada, integração seletiva e aniquilação de qualquer ameaça simbólica. Eles foram os últimos laços vivos entre o Egito faraônico e a dinastia Juliana. Com o tempo, desapareceram. Mas suas histórias, especialmente a de Cleópatra Selene, continuam ecoando como um fim silencioso de um império que caiu de joelhos diante de Roma. Mesmo após sua morte, Cleópatra recusou-se a ser esquecida. A rainha do Nilo transformou-se em mito, atravessando séculos como símbolo de poder, inteligência, paixão e tragédia. Seu legado não se limitou às fronteiras do Egito, mas ecoou por toda a história da civilização ocidental. Para os romanos, especialmente para o regime de Otaviano, era necessário moldar a imagem de Cleópatra conforme seus interesses políticos. Ela foi retratada como uma sedutora manipuladora, uma rainha oriental que corrompeu grandes homens romanos e ameaçou a ordem tradicional. Essa narrativa se cristalizou em discursos, moedas, monumentos e obras literárias, servindo para justificar a ascensão de Augusto como salvador de Roma. No entanto, através dos olhos de outros historiadores, Cleópatra emergiu como algo muito maior. Autores como Plutarco, apesar das críticas, também reconheciam sua inteligência brilhante, seu domínio das artes, da política e das ciências. Cleópatra não era apenas uma mulher bonita, era uma estadista astuta, poliglota fluente em pelo menos 9 idiomas
estrategista e administradora habilidosa. Ela se posicionava não como mera mortal, mas como encarnação viva das divindades egípcias. Em vida, associava-se a Ísis, deusa da maternidade e da magia, consolidando sua imagem de soberana sagrada. Essa estratégia de autodeificação foi uma poderosa ferramenta política, fortalecendo sua autoridade tanto entre egípcios quanto estrangeiros. Culturalmente, Cleópatra representava a síntese entre o Egito faraônico e a cultura helenística introduzida pelos Ptolomeus. Em sua corte, a ciência floresceu. A Biblioteca de Alexandria, sob sua proteção, manteve-se como centro do saber. A rainha patrocinou artesãos, arquitetos e filósofos, criando um ambiente de efervescência cultural mesmo em tempos de crise. Ao longo dos séculos, Cleópatra tornou-se uma inspiração para artistas, escritores e pensadores. Durante o Renascimento, sua imagem foi resgatada como símbolo da paixão e da grandeza perdida. No neoclassicismo, sua história foi recontada em pinturas majestosas, capturando o instante de sua morte com um toque de nobreza quase divina. No século XIX, escritores românticos como Shakespeare perpetuaram sua lenda, apresentando-a como heroína trágica em peças como Antônio e Cleópatra. No cinema do século XX, figuras como Elizabeth Taylor eternizaram a imagem da rainha como ícone de poder e beleza. A ciência moderna, por outro lado, buscou resgatar a verdadeira Cleópatra das sombras da propaganda romana. Escavações arqueológicas e estudos históricos revelam que sua aparência talvez não correspondesse aos padrões de beleza atuais. Moedas mostram uma mulher de traços fortes e nariz proeminente, mas que sua verdadeira força residia em sua inteligência e carisma inigualáveis. O fascínio por Cleópatra reside justamente nessa complexidade. Foi ela uma estrategista fria ou uma amante apaixonada? Uma soberana visionária ou uma rainha desesperada tentando preservar um império decadente? Talvez tenha sido tudo isso, e é exatamente essa multiplicidade que a torna eterna. Cleópatra não foi apenas a última rainha do Egito. Foi a última faraó a tentar resistir ao maremoto do Império Romano, uma mulher que desafiou o maior poder de sua época e que, mesmo vencida, conquistou a imortalidade nos corações e nas memórias de gerações futuras. Seu nome, pronunciado ainda hoje, evoca imediatamente imagens de glória, inteligência, sedução e tragédia. E assim, Cleópatra VII permanece viva, não apenas na história, mas também na imaginação de toda a humanidade. A história de Cleópatra é um mosaico de contradições, glórias e tragédias. Ela foi a última faraó de uma linhagem que remontava a Alexandre, o Grande, mas seu reinado terminou com a perda definitiva da autonomia egípcia. Sua vida foi marcada por ousadia, carisma e escolhas políticas arriscadas, que a colocaram no centro do maior conflito de sua época, a ascensão do Império Romano. É inegável que, até hoje, Cleópatra desperta debates intensos entre historiadores. Para uns, ela foi uma soberana brilhante, que lutou até o fim para preservar a independência de seu povo. Para outros, uma líder pragmática que usou alianças sentimentais como ferramentas de poder. A verdade, talvez, esteja entre essas visões. Cleópatra foi multifacetada, uma rainha culta e determinada, que soube navegar num mundo de homens poderosos com coragem e astúcia. Sua imagem sofreu ao longo dos séculos com o filtro da propaganda romana. Para consolidar seu poder, Otaviano, futuro imperador Augusto, teve que transformar a rainha egípcia numa ameaça pública, uma feiticeira oriental que seduziu e manipulou dois dos maiores homens de Roma. Essa narrativa, amplamente difundida por poetas, artistas e cronistas romanos, teve longa vida e influenciou profundamente a forma como o Ocidente a interpretou. No entanto, nos tempos modernos, Cleópatra começou a ser resgatada em sua complexidade. Pesquisadores passaram a olhar além das versões romanas e mergulharam em fontes egípcias, inscrições, moedas e testemunhos diversos, para reconstruir o legado real de uma mulher que se destacou num mundo brutalmente dominado por homens. Ela foi uma das poucas governantes antigas
a combinar habilmente inteligência política, autoridade divina, estratégia militar e diplomacia internacional. Governou um Egito cercado por instabilidade, fome, disputas internas e ameaças externas, mas ainda assim manteve sua posição e lutou por sua visão até o fim. Cleópatra não deixou apenas um legado político, deixou um legado cultural e simbólico. Sua imagem continua a inspirar mulheres ao redor do mundo, como ícone de liderança feminina e coragem diante do impossível. Ao mesmo tempo, representa os perigos de como a história pode ser moldada por vencedores e como é necessário revisar os relatos à luz de novas evidências e sensibilidades contemporâneas. O Egito, após sua morte, mergulhou em séculos de dominação estrangeira, tornando sua figura ainda mais significativa. Ela não foi apenas a última rainha de uma era, foi o último escudo de uma civilização milenar contra o avanço irreversível do império. Refletir sobre Cleópatra é, portanto, mais do que revisitar o passado. É entender como o poder, a narrativa e a memória se entrelaçam. É lembrar que, enquanto os impérios caem e as fronteiras mudam, algumas figuras permanecem, como faróis na história da humanidade. E assim termina a jornada de Cleópatra, a última faraó, cuja voz ainda ecoa pelas areias do tempo, desafiando reis, imperadores e o tempo. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio. Curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!